Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos falar com a turma do 7º ano agora, né? Vamos dar início ao módulo 5, lembrando que nós temos o módulo 4 para fazer a correção, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer, vamos fazer uma videoaula só para fazer a correção do módulo 4. Nós vamos dar início agora ao módulo 5, peça publicitária e propaganda, tá? Nós vamos dar início a esse capítulo, depois eu vou pedir para que vocês façam a atividade do módulo 5. Para a gente dar início a esse módulo 5, nós vamos ter que relembrar um pouquinho do texto verbal, não verbal e texto híbrido. Eu acho que vocês já estudaram isso, é só dar uma lembrada. O que seria o texto não verbal? O texto verbal é aquele que segue apenas por palavras, né? Que a gente só vê palavras no texto e não tem nada mais a não ser palavras. O texto não verbal é aquele que só tem o quê? Imagens no texto, só tem imagens, né? Geralmente você só vê imagens no texto, você não tem nenhuma leitura, mas você consegue entender aquilo sem que esteja palavras nenhuma. E o texto híbrido é a junção dos dois, não verbal e verbal, é a junção dos dois, que nós chamamos de texto híbrido. Para que isso? Para nós entendermos o que seria uma propaganda e uma publicidade, né? Para nós darmos início a essa propaganda e a publicidade, porque geralmente na propaganda a gente tem essa mistura do texto não verbal e texto verbal e texto híbrido, a gente tem toda essa mistura. Então, assim, peço que vocês peguem o livro de vocês agora, para nós darmos uma estudada, que nós vamos seguir agora com o slide, né, que eu vou estar falando para vocês os slides, eu vou estar mostrando os slides para vocês, né? Então, só um minutinho que eu vou seguir, virar a câmera para vocês e vou seguir com os slides. Sigam lá comigo então, ó. Propaganda e publicidade. O que é e para que serve? Né? Quando nós vamos usar isso, o que é e para que serve a propaganda e a publicidade? Conceito: propaganda. A palavra propaganda vem do latim, né, que propaga, que quer dizer propagar, multiplicar, estender e diminuir. Fazer propaganda é propagar ideias, crenças e princípios e doutrinas. E publicidade? Deriva de público, né? Quando a gente se refere a um público-alvo, que vem do latim publicus, que designa da qualidade do que é público, significa o ato de vulgarizar, de tomar público um fato de uma ideia, da gente se tornar público alguma coisa que a gente irá fazer. Não é verdade? Vou colocar assim para vocês, para ficar melhor para vocês verem e para mim ler para vocês. O que distingue uma da outra, né, quando se fala de propaganda e publicidade? Quando alguém pede 1 minuto de sua atenção para falar sobre a vinda de Jesus, ele está fazendo a propaganda da sua religião, né? Ele está fazendo a propaganda da sua religião. Deixa eu falar 1 minuto sobre Jesus, a vinda de Jesus. Ele está fazendo a propaganda da sua igreja, da sua religião. Agora, se no meio desse discurso aparece a marca, a loja, o artigo religioso, isso se transforma em uma publicidade. Se no meio ele mostrar lá um logotipo, a marca da sua igreja, a minha igreja Deus floresce, Deus agrega aqui nas alturas. Se for isso, aí já é uma publicidade. Publicidade e propaganda. No dia a dia, essa diferença é irrelevante. Os publicitários trabalham com 2 formas de comunicação e em alguns momentos eles se misturam. A gente vê muito isso em televisão, né? As 2 coisas se misturam ao mesmo tempo, a propaganda e a publicidade. Eles se misturam lá. Olha, são os primeiros anúncios publicitários que surgiram lá no início dos anos, né? Olha aí a propaganda da mulher, né? Olha a propaganda aí no início aí. Ó, as revistas femininas, né? A Coca-Cola, o ovo aí, eram oferecido. Olha a propaganda aí. A comunicação de massa. O que seria essa comunicação de massa? A publicação serve para realizar as tarefas de comunicação de massa, como economia, velocidade e volumes maiores que
os obtidos através dos Quaker e outros meios, aquelas coisas maiores, aquela coisa que dá mais ênfase, é a comunicação de massa, né? O que hoje é uma comunicação de massa que está hoje em si? O que a propaganda em si hoje está com relevância? É sobre o coronavírus. Que quando você liga a televisão, a propaganda de tudo que está se remetendo é sobre o quê? O coronavírus, né, em si. Quais são esses meios que é utilizado para essa propaganda de massa? A rádio. Você liga uma rádio, atinge o maior número de pessoas de forma mais rápida e em mais tempo. É o que mais atinge isso aí. E temos também os jungles, né, que é essa forma de transmissão. É o que mais atinge pessoas. A TV ela une o som e a imagem desde 1960. Né? Todo mundo se reúne em frente à televisão e vê todo esse tipo de propaganda o tempo inteiro. A televisão começou a se transformar em meio publicitário o mais poderoso e atingir as massas. Para que serve essa propaganda? Para criar conscientização e conhecimento, e também tem a finalidade de informar sobre novos lançamentos e alterações no produto, modificações no preço, novas promoções, novos usos para o produto e explicar como funciona, entre outros. Para isso que serve a propaganda, para a gente divulgar o nosso produto, para a gente divulgar para que serve, para a gente quer fazer uma propaganda daquele produto. Mas será que é para vender? Geralmente não, gente. Geralmente a gente quer só divulgar o produto. A consequência disso que é que vai fazer com que a gente venda esse produto, né? A campanha, olha aí uma campanha de órgãos, né? Olha uma campanha publicitária aí. Para que serve? Para quê? Para persuadir o leitor, para lembrar o leitor, para reforçar o leitor que ele deve fazer alguma coisa. Quando é uma campanha para doar sangue, ele deve persuadir o leitor, ele deve lembrar o leitor que ele tem que doar sangue. Ele deve reforçar o leitor que ele tem que doar sangue. Quando se tem uma propaganda na televisão sobre o coronavírus, do isolamento, para ficar em casa, ele está lembrando ao leitor que ele tem que fazer essas coisas, né? Persuadir, procurar criar simpatia, preferência, convicção e a compra de um produto. Lembrar estimula repetição de compra e busca de fidelização. Reforçar, busca convencer os atuais compradores de que fizeram a compra certa. Ele está reforçando com ênfase naquele produto, entendeu? Está reforçando o tempo todo aquilo ali. Para que serve a propaganda? Não tem uma função de vender um produto. Lembra que eu falei? Ele não tem essa função. A consequência é o processo de comunicação persuasiva que envolve a propaganda. Se você fizer uma boa propaganda do seu produto, a consequência vai ser uma venda. Fazer uma propaganda legal do meu produto, fazer uma propaganda legal de uma roupa que eu vou querer vender. A consequência vai ser isso aí. A função social e educativa que tem às vezes é ajudar e promover algumas entidades sem fins lucrativos, né? As campanhas é de combate às drogas, alcoolismo e outros caráteres sociais. O ensino e o educa é a campanha de educação no trânsito, uso de preservativos, câncer de mama e prevenção à dengue. Antes de criar, levar em conta. O que a gente deve se levar em conta? O que, por que e como, quando a gente vai criar uma propaganda. O que? Qual o produto que eu vou criar? O serviço? O que deve ser divulgado? Por que eu tenho que divulgar esse produto? Né? Qual o crescimento? A conquista do mercado? A manutenção de marca? O lançamento de um novo produto? Como? Qual o argumento que eu devo usar? Qual é a análise desse produto? Qual a concorrência que eu vou ter desse produto, gente? Como que eu vou criar esse produto? Antes de criar, tem que levar em conta quando e quem. Quando a campanha será vinculada? Qual será a sua duração? Né? A época, o ano, quando tudo isso virá acontecer? Porque vocês vão criar um produto, né? Quem é o público-alvo que se destina para atingir? Será que é só as mulheres? Será que é só as crianças? Será que é só os homens? Quem vai se destinar? Quais são os seus hábitos de consumo? Qual o seu comportamento em relação aos diferentes veículos, né? E a gente tem que fazer um apelo. Esse apelo é quando a gente usa a linguagem apelativa.
o apelo emocional, né? Todo esse apelo aí. Então, quando a gente faz tudo isso aí, como é que a gente vai reverter essa situação? Então, no livro de vocês, tem tudo isso, essas indicações aí. Como vocês irão criar isso aí, essa linguagem, esse texto publicitário de vocês? Deixa eu voltar a câmera para mim de novo aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui, gente, que eu tô aprendendo. Pessoal, então agora para finalizar, eu quero que vocês façam a atividade do livro, né? Toda atividade, respondam toda atividade do livro, né? Vocês vão ter um tempo para responder, né? A Ariane vai postar o horário para vocês responderem essa atividade do livro, né? Qualquer dúvida, manda mensagem no privado para mim, que eu estarei ajudando vocês, né? Vou estar mandando uma atividade lá no Maestro para vocês fazerem essa atividade para mim, tá? Sempre vai ter uma atividade extra para vocês não vão ficar à toa em casa. Pensa que esse isolamento vai ser fácil? Não, vai ser difícil, vai ter que ter estudo. Outra coisa, leiam o livro que eu pedi para vocês. Lembra que eu mandei lá no grupo do 7º ano? Leiam o livro que eu vou pedir uma ficha de leitura sobre esse livro. Então tá, eu vou marcar a data agora, eu vou marcar a data pra gente fazer a leitura desse livro, fazer uma ficha de leitura nesse livro. E eu vou mandar essa ficha de leitura lá no Maestro, mas eu vou marcar a data, tá? Façam as atividades, eu vou mandar mais uma atividade essa semana, referente a esse módulo, tá? Desse capítulo aí. Façam as atividades e na próxima aula nós vamos fazer a correção desse módulo, tá? Eu vou tentar fazer a correção desse módulo mais o módulo 4, beleza? Fique com Deus, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus, beleza?